Boa noite. Vamos começar então mais uma vez nosso estudo do Evangelho de Mateus, estudo minucioso do Evangelho de Mateus que a gente realiza aqui já há 13 anos. Nós estamos atualmente no capítulo 17, ainda no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, especificamente na passagem que algumas traduções intitularam como o endemoniado epilético ou endemoniado lunático. Outras passagens têm esse título, né? Mas, basicamente, a história de um jovem, aquele jovem que caía frequentemente no fogo e frequentemente na água, né? E o pai dele, em postura suplicante, de joelhos, pede a Jesus que o socorra. Nós já vimos aqui a postura do pai, vimos, inclusive, que a terapêutica de socorro ao jovem, ao menino, começa ali, porque a postura humilde do pai, a humildade com que ele se porta na presença de Jesus, tanto sensibiliza o Cristo, que não seria grande esforço, né? Dada a sensibilidade natural de Jesus, mas é capaz também de sensibilizar os desencarnados algozes daquele jovem. Então, ali, quando o pai cai de joelhos, os perseguidores do filho já começam a se sensibilizar com o processo, né? Nós estudamos também um texto do Emmanuel chamado Distúrbios Emocionais, falando sobre a predisposição do menino para aquela condição de bipolaridade, né? E aqui a gente está analisando a bipolaridade como um sintoma e não necessariamente como a patologia em si, né? Várias patologias psiquiátricas têm como sintoma a bipolaridade, a síndrome de bipolaridade. Quer dizer, como um sintoma. Não dá para saber especificamente qual a patologia desse menino. O universo grego, o universo cultural grego, não tinha palavras específicas para categorizar ou classificar as inúmeras patologias psiquiátricas que a gente tem hoje indexadas, né, catalogadas e estudadas. A palavra era basicamente uma só para todas. O que a gente pode afirmar com certeza é que este sintoma, independente da patologia que o menino tinha, só desencadeia períodos de crise quando há um gatilho. Esse gatilho pode ser um gatilho interno ou pode ser um gatilho externo. Gatilho interno. O Emmanuel trabalha alguns deles naquele texto. Por exemplo, quando o Emmanuel fala sobre o complexo de inferioridade, né? O sentimento de menos-valia, de menos valor, quando você se sente inferior, você se sente incapaz, isso é um gatilho, né? Uma circunstância qualquer da vida, um desemprego, uma bronca no serviço, um problema conjugal, isso pode desencadear, de repente, uma crise. Então, é um gatilho. Quando a gente fala gatilho externo, nós estamos falando, sobretudo, do assédio espiritual. Então, os nossos perseguidores, credores de vidas passadas, eles nos cobram e nos julgam. E nos conhecem profundamente, conhecem nossas fragilidades, conhecem nossas fraquezas. E porque conhecem nossas fragilidades, conhecem nossas fraquezas, sabem exatamente como desencadear um processo de crise em quem já tenha, por exemplo, a predisposição para isso. Entendeu? Então, o que nós temos aqui é um quadro em que se compôs, se articulou uma série de fatores que, quando reunidos, inevitavelmente, alguém que tenha predisposição vai ter uma crise psicoemocional ou um distúrbio psicoemocional. Essa crise pode ser mais intensa ou menos intensa, pode durar mais tempo, pode durar menos tempo, conforme a gravidade
do assédio espiritual, conforme a gravidade da circunstância que foi gatilho para aquela crise. Até aí tá tudo bem? Foi o que a gente estudou até aqui. Então, vimos até agora o pai do menino, nós vimos o menino, e na semana passada nós começamos a estudar os desencarnados, envolvidos na cena. Porque a cena, quando você lê a passagem toda, e eu comecei a passagem lendo ela todinha, apresenta o pai de joelhos pedindo: mestre, cura meu filho que cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Então aí a gente já tem o pai, Jesus, temos os discípulos, porque o pai do menino, no versículo que a gente está estudando desde a semana passada, afirma: olha, eu levei o meu menino para os seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. Então temos também os discípulos em cena. Mas temos também os desencarnados. Porque esses desencarnados, eles aparecem na história. Quando Jesus age com o magnetismo dele, os desencarnados se manifestam. Quantos? Nós não sabemos. Mas possivelmente eram muitos. Em uma passagem bíblica análoga, eles se apresentam a Jesus como legião. Legião era uma unidade do exército romano com centenas de soldados. Né? Então, é um caso grave, que conjuga predisposição patológica, uma predisposição genética ao distúrbio psicoemocional, com um assédio espiritual nocivo, de desencarnados mal intencionados. O que a gente fez na semana passada, estudando o versículo 16? Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. O que a gente fez? Eu peguei um texto do André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, e nós começamos a estudar o capítulo todinho. Nós fizemos um estudo dirigido, uma leitura dirigida do capítulo. Começamos na semana passada e vamos continuar hoje. Certo? No mesmo versículo, no mesmo texto, só que do ponto em que a gente parou. Resumo do capítulo. É o capítulo 4 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Ante o serviço. O Aulus, o benfeitor Aulus, está oferecendo para o Hilário e para o André Luiz aquele serviço de residência médica, né? Então, o Hilário e o André Luiz são médicos da vida espiritual, aspirantes, candidatos à medicina do mundo espiritual, e o Aulus é um veterano no socorro, no amparo médico na vida espiritual. Notem bem, nós estamos falando de outra medicina. É outra medicina. É a medicina do mundo espiritual. Ela tem outros critérios, ela tem outra terapêutica, ela tem outros fins, outros objetivos, certo? E aí eles vão prestar esse socorro no que seria uma enfermaria espiritual, que aqui no plano físico a gente chama de centro espírita. Eles vão prestar esse socorro num centro espírita. A leitura não deixa clara, a narrativa do André Luiz não deixa claro se era uma reunião pública ou se era uma reunião específica de desobsessão. Por que não fica claro? Hoje, o movimento espírita se estruturou de maneira a separar bem reuniões públicas de estudo e passe de reuniões de incorporação e terapêutica espiritual. Constatou-se que não é bom misturar as duas coisas. Câmara de passe não pode ter médium passista incorporando. Não é de bom tom. Não é de bom tom. Câmara de passe, médium consciente, transmitindo fluidos de forma consciente. Certo? Médium incorporado, dando passe, não. Por quê, Luiz? Porque o trabalho aberto ao público, o trabalho com o portão aberto, está suscetível
a receber todo tipo de público. O que está afinizado ou está familiarizado com o processo de incorporação ou de psicofonia e o que não está. Entendeu? A pessoa que está indo pela primeira vez numa casa espírita, ela não pode se assustar com o processo. Querem ver uma coisa? Minha amiga Tininha, ela está frequentando casas espíritas há pouco tempo. Tininha, se eu incorporar aqui nessa mesa agora, o que que você faz? Fica bem assustada. Então é bom separar, gente. Trabalho aberto ao público, ele tem que ser o mais simples possível. O trabalho aberto ao público, as pessoas têm receio, elas têm algum medo do desconhecido, do que elas ignoram. Então tem que ser um trabalho onde elas se sintam simplesmente acolhidas. O trabalho que vai lotar salão, ele tem que ter somente um bom e bem feito comentário do Evangelho e um bom e simples, simplérrimo passe. Que quando perguntaram para o Chico Xavier como é que ele definiria o passe, ele disse, é muito simples. O passe é a imposição de mãos e um Pai Nosso silencioso. Só isso. Médium, eu já fui em centro espírita que eu fui tomar passe, o médico começou a querer ter vômito na minha frente. O outro gesticulava tanto a mão, né? Uma vez minha mãe foi tomar passe num centro espírita, ele gesticulava tanto a mão que bateu a mão no óculos dela, o óculos dela voou. E ela tem um ciúme danado do óculos dela. Simples. Gente, quanto mais simples, mais sem graça, mais sem sal for o trabalho, mais seguro, mais sólido, mais consciente ele é. Fala, Eurídice. Simples assim. Eu já contei aqui uma. Não, foi em outra live que eu contei. Acho que foi pro pessoal de Santa Catarina, um negócio assim. A minha experiência, minha primeira experiência de passe com o Hélio Veloso. Hélio Veloso, o clã Veloso, né? Quincas Veloso, Marival Veloso, e o irmão deles, o Hélio Veloso, que mora aqui em Uberaba. E o seu Hélio, eu 16 anos na coleta, e andava com ele para lá e para cá, na coleta. Coleta é a campanha tipo Alta de Souza, que tem em outras cidades. Aqui a gente chama de campanha do saquinho ou do quilo, né? Entrega o saquinho num dia, recolhe ele com mantimento no outro dia. E eu ia nessa campanha com o seu Hélio. E um dia eu fiquei uma manhã de domingo inteiro. Seu Hélio, como é que é o passe? O que você sente na hora do passe? Como é que é o passe? Tá jovem tagarelando? Acho que ele perdeu a paciência e falou assim: você quer saber como é que eu passo, meu filho? Passa lá no hotel, ele tinha um hotel, tem um hotel. Passa lá no hotel 6 horas da tarde, que eu vou te levar no lugar. Eu tinha 16 anos. Passei lá no hotel, eles vão lá. E fomos na casa de uma família que tinha um senhor acamado, em estado vegetativo, assim. Tinha um mini UTI improvisado no apartamento, sabe? E o seu Hélio foi dar passe nele, e a esposa dele, que cuidava dele, sentou do lado. O seu Hélio falou para mim, dá passe nela. Eu... E o que tem que fazer, né? Ele falou assim, estica a mão e faz um Pai Nosso bem sentido. Se você arrepiar os pelos do braço é porque funcionou. Foi o primeiro passe que eu dei na minha vida. Só isso. Estica o braço e faz o Pai Nosso mais emocionado que você fez na sua vida. Se os pelos do braço dão uma arrepiada, Tonzinho, ou na nuca, assim, ó, é porque, como diria o próprio Cristo, de ti saiu virtude. Não é o que o Cristo falou quando a mulher hemorroísta tocou no talit dele? De mim saiu virtude, saiu amor. É isso. Mas e o outro trabalho, Luiz? O de desobsessão. Hoje em dia, é de bom tom, é prudente, é aconselhável que trabalhos
com incorporação, com psicofonia, sejam de porta fechada. De porta fechada. O nosso trabalho aqui, né, tia Adriana? Da nossa casa, que acontece às sextas-feiras, é porta fechada. É um grupo restrito. O que é esse grupo restrito? São veteranos médiums da casa, então já tem que ter um tempo de casa, já tem que ter encerado o banco do centro com bumbum, assistindo estudo muito tempo, tem que ter trabalho de assistência fraterna na casa, fazer sopa, distribuir alimento, e ser um estudioso do movimento espírita e da literatura espírita. Aí, se você tem a faculdade ostensiva, mediúnica ostensiva da psicofonia, você vai oferecer o seu aparelho mediúnico para a comunicação. Se você tem a virtude, o dom da oratória que convence, convence com amor, você vai exercer, por exemplo, a função de doutrinador. O nome talvez esteja meio ultrapassado, né? Você vai ser um orientador, né? Oi? Dialogador. Eu gosto mais de orientador. Orientador. Do serviço que o senhor Arnaldo Rocha chamava de enfermagem espiritual. É uma enfermagem espiritual. E tem o pessoal da sustentação, que é o pessoal que vai estar ali para fazer oração, vigiar o pensamento e oferecer condições psicomagnéticas para que o trabalho, a comunicação aconteça. Porta fechada. Público leigo, público em tratamento vai ser tratado à distância. E quanto mais dirigido pelos espíritos e não pelos encarnados, melhor. O que quer dizer isso, Aloysio? Quer dizer que se a tia Adriana chegar no trabalho e falar assim, olha, hoje, falar para os médicos, hoje nós vamos fazer uma reunião dedicada ao fulano que está em desorientação lá em Campinas. Está errado. Aí, se ela fizer isso, sabe quem está dirigindo o trabalho? Ela. E não é. Não é. Quem dirige o trabalho são os espíritos. Então, você simplesmente na reunião mediúnica vai fazer uma prece e todos vão permanecer em silêncio. Na hora que o médium abrir a boca, vai comunicar quem os espíritos quiserem que comunique. E de melhor que não seja citado nome algum. Médium que cita nome, que dá endereço, é médium deseducado e deselegante. Deseducado e deselegante. Mas o Chico fazia isso, Luiz. O Pelé também fazia algumas coisas que outros não podiam fazer. Tá? Tenta marcar um gol do meio de campo igual o Pelé, aquele que ele quase fez. Vão te chamar de irresponsável. Numa final, num jogo de Copa do Mundo, você vai tentar fazer um gol do meio de campo? Seu irresponsável. Mas o Pelé fez. É gênio. Mas é o Pelé. Chico é Pelé. Chico é Pelé. Bom, feita essa distinção, agora nós vamos entender a leitura. Porque na leitura não fica claro qual desses dois formatos de reunião estava acontecendo. Sabe por que não fica claro, Euridice? Porque há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, nas casas espíritas, as duas reuniões aconteciam juntas. Os espíritos mudaram de ideia? Não, nós, encarnados, ainda estávamos aprendendo a fazer reunião mediúnica, aprendendo a fazer reunião pública. Os espíritos tiveram paciência conosco. Aos poucos, as pessoas que estudam a literatura do André Luiz, sobretudo André Luiz, foram entendendo que era melhor separar. Entenderam? Tá claro? Então aqui é uma reunião à moda antiga, tá? Uma reunião à moda antiga. Nós estamos falando aqui de década de 40. Década de 40, década de 50. No interior de Minas Gerais, possivelmente.
por causa da proximidade do André Luiz com Chico, às vésperas dos livros que ele ia psicografando. Tá certo? O que ele descreve? Olha só, era misturado. Era uma reunião aberta ao público. De repente, entra na reunião um senhor de idade e uma menina, visivelmente perturbados emocionalmente. Visivelmente perturbados. Os encarnados só vê eles entrando acompanhados, ladeados pelos familiares, que levaram eles até lá. Mas o André Luiz, o Hilário e o Aulus enxergam mais que isso. O que eles enxergam? Junto com aquele senhor e junto com aquela mocinha, uma multidão de espíritos que estavam assediando de forma tóxica, de forma nociva, aquela moça, aquele senhor. E aí o Hilário e o André Luiz aproveitam o contexto para fazer uma série de perguntas para o Aulus a respeito daquela cena. Por que essa passagem do livro do André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, por que ela é importante para o versículo que a gente está estudando? Por conta da caridade, a generosidade, o carinho mesmo com que o Aulus se refere a esses desencarnados. O que a gente pôde ver a semana passada, até esse ponto de leitura que nós vamos iniciar hoje, é que os desencarnados instrutores, médicos espirituais, os nossos mentores espirituais, eles têm uma profunda misericórdia, uma profunda compaixão por estes desencarnados que a gente, no plano físico, chama de obsessores, e que a gente só consegue enxergar e encarar como inimigos da luz. Perversos inimigos da luz. Os espíritos das trevas. A gente imagina aquele sujeito do mal, o esqueleto do He-Man, sabe? Não é essa a visão que os benfeitores espirituais têm deles. Não é. A narrativa do André Luiz nos descreve outra cena. Desencarnados, tão enfermos, tão necessitados, tão fragilizados e dignos de compaixão, quanto aqueles dois que entraram no salão. É essa a cena da passagem bíblica, entendeu, Celi? Aquele pai que cai de joelho é como um familiar que acompanhou até o centro. O menino que caía frequentemente no fogo, frequentemente na água, é como esses dois que entram no salão do centro. Então, por analogia, os desencarnados que só Jesus estava enxergando na cena bíblica eram tão enfermos, tão frágeis, tão necessitados de misericórdia quanto estes que o André Luiz descreve. Tá certo? Bom, feito essa introdução, vamos então para o ponto em que a gente parou. Aqui. O Hilário vira para o Aulus e pergunta assim, sobre estes desencarnados. Mas adquirem melhoras positivas em reunião de intercâmbio? Os desencarnados, quando sentam ou não sentam numa reunião como essa nossa, de estudo, por exemplo, ou numa reunião pública, eles também melhoram com o que está sendo dito? Estão começando a entender por que foi prudente, coerente, sob inspiração de Emmanuel, o Chico sugeria aos pouquinhos, com delicadeza, para não ferir suscetibilidades, para não melindrar ninguém, que as reuniões públicas de estudo fossem separadas das reuniões de enfermagem espiritual? Olha só o que acontece. Vamos usar o exemplo do cotidiano da nossa casa aqui, do Grupo Espírita Euridice Barçanufo de Uberaba. Na sexta-feira, um desencarnado se comunica e tem uma primeira conversa com o Valtim. O Walter Paiva, nosso companheiro aqui da casa.
Ali ele é acolhido, abraçado por desencarnados e permanece hospitalizado nessa casa que nós não vemos, mas tem uma estrutura hospitalar. Quando chegar na segunda-feira, quando chegar no domingo, quando chegar na quarta-feira, tem estudo, não tem? Eles vão participar do estudo. Então, vocês pensam que esses bancos estão vazios? Vocês pensam que só tem esses bancos? Quem vai falar em nome de Jesus, ocupando um lugar na mesa do centro espírita, tem que ter muita seriedade. Não pode brincar com o verbo. Porque esses desencarnados que estão descobrindo a espiritualidade agora, estão sentados para ouvir. Olha, a semana passada aconteceu, nós vamos contar para o pessoal da internet. Uma coisa muito interessante que aconteceu semana passada. E o pessoal da internet vai poder voltar no vídeo anterior para constatar. Nós estávamos aqui sentados no salão falando este assunto, esse era o tema do estudo, quando de repente um senhor, vindo da rua, que nunca entrou nesse salão, eu nunca vi ele aqui, entrou no salão, passou por mim, eu disse boa noite, ele correspondeu boa noite, entrou, foi lá no fundo, no bebedouro, pegou um copo, bebeu um copo d'água, pôs a mão na cintura, olhou um pouquinho aqui para frente, saiu do salão e foi embora. Só. Pergunto, depois do estudo da semana passada, e esse assunto que nós estamos aqui, Tonzinho, vocês acham que ele entrou nesse centro sozinho? Vocês acham que ele estava andando pela rua, deu sede, e ele entrou aqui casualmente para tomar um copo d'água? Óbvio que não. Se ele entrou com 30, se ele entrou acompanhado de 100, se ele entrou acompanhado de 200, pelo menos 50 aqui ficou. E estão aqui até hoje. Estou falando com eles nesse exato momento. Viu, Tininha? Ó, detalhe, não sou médium ostensivo, como diria meu amigo Gladstone Lage, não vejo, não escuto e raramente arrepio, só quando eu passe. E escuto música bonita. Não estou vendo nada. Mas, o que me leva a essa conclusão? O estudo. Eu não preciso ver espírito para saber que o centro está cheio. Sabe o que eu preciso para saber disso? Ler André Luiz. Vamos ver a resposta do Aulus para o Hilário? Se esses desencarnados também estudam com a gente, se eles também são tocados, sensibilizados, se eles são também sugestionados pela boa oratória da Casa Espírita? Resposta, sim. Esclareceu o interlocutor. Assimilam as ideias novas com que passam a trabalhar. Eu vou parar aqui, porque esse trabalhar é um mundo. Assimilam as ideias novas com que passam a trabalhar. Aí a gente já imagina, entendi, Luiz. Eles escutam uma palestra bonita e já levanta pedindo um rodo e uma vassoura no mundo espiritual? Não. Esse trabalho que o Aulus está mencionando aqui é aquele trabalho do Livro dos Espíritos, da pergunta 919, que o Santo Agostinho descreve o que fazia quando estava encarnado. Fazei o que eu fazia quando em vida. Todos os dias antes de dormir, não é assim? Passai o dia em revista, pente fino. O sujeito que está aqui desencarnado e escuta uma ideia nova, uma fala como essa minha, sabe o que ele passa em revista? Em vistoria? A última existência. Inteira. Ele passa um pente fino na última existência inteira. O que eu fiz da minha vida? Eu trabalhei, ganhei dinheiro a vida inteira. O que eu fiz da minha vida? Eu enveredei pelo álcool a existência inteira. Aquele processo de reflexão, de constatação e de prospecto
para um futuro melhor, isso é trabalho, gente. Ele começou a trabalhar mentalmente. É um trabalho que é uma espécie de faxina íntima. Se a mente é uma casa, a casa mental, quando você começa a reconhecer os erros e buscar caminhos, isso é limpeza íntima, higiene psíquica, renovação. Você está renovando o campo íntimo, você está renovando a casa mental. Isso é trabalho. Por isso que o Aulus diz para o Hilário, assimilam as ideias novas com que passam a trabalhar, ainda que vagarosamente. Quanto tempo, Aloysio, um espírito que entrou aqui com o moço que veio tomar água vai ficar nesse salão? Agora eu vou me dirigir a eles. Pessoal, não sei. Não sei. Não tenham pressa. Estou dizendo para eles. A Tininha Chagra. Não tenham pressa. O processo tem que ser devagar. Quem vai internado para o hospital e fica querendo voltar para casa rápido, dá trabalho para enfermeira e dá trabalho para médico, não é? Aquele que arranca o soro do braço e sai de camisola pela rua com a bunda de fora, não é assim? É sujeito difícil, é paciente difícil. O próprio nome já diz. O pessoal da medicina agora fala cliente, mas eu gosto do nome paciente, porque sugere que você tenha o quê? Paciência. Então não tenham pressa. Aquele que acabou de ser acolhido na casa espírita, ou num hospital na vida espiritual, vai ficar por um bom tempo naquela condição. O André Luiz é assim. Depois que o André Luiz é acolhido pelo Clarencio e a equipe de samaritanos, e é direcionado ao Ministério do Auxílio, e vai para um hospital onde ele conhece o Lísias, ele permanece ali naquela condição de hospitalizado por um bom tempo, até depois ser acolhido na casa da irmã Laura, do Lísias, não é assim? Ele fica um tempo na condição de paciente, porque essa terapêutica é vagarosa. Tem que ser devagar. Deus não trabalha com a violência. Ele trabalha com prazos longos. Ele espera o tempo de cada um. E cada um vai ter seu tempo. Continua o Aulus, melhorando a visão interior e estruturando, assim, novos destinos. Nossa, isso aqui é o mundo. Melhorando a visão interior. A gente tem uma visão que é voltada para fora. A visão física. E tem uma visão que é voltada para dentro. Às vezes você tem uma perfeita, uma ótima visão exterior. Ó, não precisa de óculos, né? Não precisa ir no oftalmo, nada disso. Enxerga bem. Mas é completamente míope quando o assunto é a visão interior. Tem uma dificuldade danada de enxergar a si mesmo. Mas quando você faz o trabalho de melhoria íntima, você vai apurando, aprimorando essa visão interior. Vai melhorando ela. E vai conseguindo enxergar, sabe o quê? Novos destinos, um horizonte melhor. Um amanhã melhor do que aquele dia que você está vivendo na hora ou aqueles que passaram. A renovação mental é a renovação da vida. Renovação mental é a renovação da vida. Você quer mudar de vida? Como é que a gente faz normalmente assim? Ah, eu quero mudar de vida. Aí você muda de profissão. Você acha que mudou de vida. Ah, eu quero mudar de vida. Quero jogar na Mega Sena. Vou ganhar na Mega Sena para ver se eu mudo de vida. Muda? Não muda. Se você quer mudar de vida,
muda de casa mental. Faz uma mudança completa na vida mental. Se você não muda a vida mental, sua vida não mudou. Porque, em síntese, a sua vida é a sua mente. Mente. Tá doente? Quem tá doente é você. Normalmente a gente até fala assim, meu corpo tá cansado, meu corpo está doente. Não usem o mesmo pronome quando você for se referir à sua mente. Não é a minha mente. Eu sou a mente. Se a minha mente adoece, quem adoeceu fui eu. É diferente de eu dizer meu corpo está doente. Sim, o corpo não é você. Ele é seu. Mas ele não é você. Mas sua mente é você. Entendeu? Mente é tudo, gente. Se a mente tá boa, tem uma letra do Gilberto Gil que eu adoro. E esses dias ela tá me fazendo muito, tá sendo muito útil. Porque lá em casa, o vizinho detetizou do lado, e as baratinhas do vizinho correram tudo para minha casa. E minha mulher tem pânico de barata. E tá uma coisa terrível, aqui é tanto de barata e barata no quintal. Elas esperam à noite, né? À noite elas saem da toca, a porta da minha cozinha de vidro, lacrei com tudo, com EVA, lacrei. Aí lá de dentro eu fico olhando elas andar no quintal. Uma coisa terrível. Problema doméstico. Aí nós já marcamos para a empresa ir lá nos ajudar, né? Para nos livrarmos dessas companhias indesejáveis. A questão é a seguinte: a letra do Gilberto Gil diz assim: quando a gente está contente, tanto faz o quente, tanto faz o frio, tanto faz que eu me esqueça do meu compromisso com isso ou aquilo que aconteceu 10 minutos atrás. 10 minutos atrás de uma ideia já dão para uma teia de aranha tecer e doer e prender minha vida na cadeia do pensamento que de um momento para o outro começa a doer. Aí ele fecha a música dizendo assim: quando a gente está contente, gente é gente, gato é gato. E barata pode ser um barato total. Barata pode ser um barato total. Se a minha vida mental está enferma, eu vou olhar para a barata e aquilo para mim vai ser o fim do mundo. Se a minha vida mental estiver saudável, se eu estiver contente, Tonzinho, eu vou olhar as baratinhas no quintal e achar um maior barato. Depois o Gilberto Gil até confessou que ele fez essa letra porque o Caetano Veloso tinha pavor de barata. E quando ele via barata, ele se perturbava todo, né? Gente, seja uma barata no quintal, seja um colega difícil no trabalho, seja um irmão complicado no centro espírita, seja um problema no motor do carro, seja o clima que não está me agradando, está chovendo demais, está calor demais. Se eu estiver bem, tá tudo bem. Mas se eu estiver mal-humorado, ranzinza, nada vai estar bom para mim. Isso vale para nós encarnados e meninos desencarnados, isso vale para vocês também. Porque a nossa vida mental não muda com a morte. Se a minha vida mental está desequilibrada, se eu morrer, eu permaneço desequilibrado. Por isso que o Aulus vai continuar dizendo assim, Padre Luiz: quão raros na Terra se capacitam de que trazemos conosco os sinais dos nossos pensamentos. Paro aqui. Sinais, marcas dos nossos pensamentos. Sabe do que o Aulus está falando? Somatização ou psicossomatização. Todas as perturbações de natureza psicoemocionais
Das duas, uma. Ou nos enlouquecem, a gente se descompassa completamente, ou nos adoecem fisicamente. O mecanismo de psicossomatização é uma estratégia do inconsciente para a mente não adoecer. A gente adoece o corpo para a mente permanecer com o mínimo de lucidez. É por isso que às vezes a doença anda pelo corpo, né? Dor de coluna, vou no ortopedista, ele trata a coluna, aí vira uma enxaqueca. Aí eu vou no neuro, trato a enxaqueca, aí vira um problema pulmonar. E a dor vai andando. Sabe o que é isso? Eu não fui na raiz. Por isso que eu abri a reunião de hoje dizendo que o médico, como o Aulus, é outra medicina. Ele não trabalha, ele não trata os sintomas físicos e também não trata as causas físicas. Ele vai nas origens psíquicas de toda doença. É ali que ele age. É ali que ele trata. Daí ele dizer os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades e de nossas obras. Todo pensamento vai virar algum tipo de ação. E a ação, se ela for boa, ela deixa um legado, uma obra. Se ela for ruim, também. Uma obra do bem ou uma obra do mal. Exatamente. Isso é uma máxima tão antiga. A Sueli citou mente sã, corpo são. Isso aí, gente, é Grécia Antiga, tem mais de 2000 anos. É mais antigo que o Evangelho. Os gregos, o Hipócrates, já falava isso, o pai da medicina, Hipócrates, já falava isso. Se a mente adoecer, o primeiro resultado do adoecimento da mente vai ser o adoecimento do corpo. Agora, a gente pode exteriorizar também essa doença mental, psicomental, marcando com tristeza e desgosto o nosso semelhante. Aí, isso volta para a gente, sabe, na forma de quê? Dor consciencial. Olha só como é que é. Eu fiquei chateado porque o meu carro furou. Isso foi um gatilho. O pneu furou, né? Isso foi um gatilho. Eu acabei de chegar no serviço a pé, chateado. No serviço, eu maltratei 2 ou 3 colegas. No outro dia, meu carro já vai estar arrumadinho. Mas os colegas vão estar de tromba comigo. Aquilo é o legado do meu mau humor. É a obra do meu mau humor. É disso que o Paulo está falando. E o túmulo nada mais faz que o banho revelador das imagens que escondemos no mundo sob as vestes da carne. O túmulo nos deixa nu. Nos deixa nus. Tudo aquilo que o corpo, a beleza da roupa, a beleza do corpo, a beleza do carro, da casa, disfarça, maqueia, a morte revela. Não é, meninos desencarnados? Eles, estão vivendo isso agora. E a gente vai tomar o mesmo susto. Nós vamos tomar. Ah, não vou, Luiz. Não vou porque só essa semana é a terceira vez que eu vou para o centro espírita. Mas vai levar um susto. Mas vai levar um susto. O nosso susto vai ser maior, porque a gente está com uma certeza tão absoluta de que essas horas de estudo e trabalho nos livra completamente dos nossos dramas conscienciais, que a gente vai ser surpreendido. Nos livra em parte. Completamente não. Não mesmo. Então a gente vai se assustar. Como os nossos amigos desencarnados que aqui estão se assustarem. Ó, aí o Hilário pega e olha com mais atenção para um daqueles desencarnados enfermos que estava no salão.
Gente, desculpa, pessoal da internet, vocês, eu tô bebendo mais água, que a gargantinha não tá muito boa hoje, não. O André Luiz descreve o seguinte: abeiramo-nos de triste companheiro. Ele e o Hilário escolheram o mais tristinho, o mais cabisbaixo, de macilenta expressão fisionômica. Hilário, no impulso todo humano. Olha que bonito isso. O que faltou para os discípulos de Jesus? Que eles não conseguiram curar o menino? Ter um olhar humano, humanizado, para com aqueles desencarnados também. Com certeza os discípulos de Jesus morreram de dó do pai, morreram de dó do menino, mas sentiram raiva dos desencarnados. Aí não tem desobsessão que acontece. Você não orienta ninguém. Você está com raiva da pessoa, está com raiva do desencarnado. O Hilário não. No impulso todo humano, perguntou-lhe: amigo, olha, amigo, como te chamas? Pronto. O Hilário teve aqui uma postura de solidariedade com esse espírito que os discípulos da passagem que nós estamos estudando não tiveram, possivelmente. Ele aproximou e disse: amigo, como te chamas? Gente, centro espírita, na nossa condição evolutiva, quanto maior ele é, maior a possibilidade de manotas da equipe encarnada. O pessoal de outros estados, de outros países, não sabe o que é manota. Aqui em Minas a gente sabe, né? Navalhada. Pisar na bola. O que eu estou querendo dizer? Quando a casa espírita é muito grande, o público que adentra ela, ele começa a virar um rosto. A equipe de tarefeiros da casa, dos que colaboram para a casa ser mantida aberta, perdem a pessoalidade e passam a manter com esse público uma relação de impessoalidade. Você deixa de chegar perto de alguém que nunca foi e fazer o que o Hilário fez. Amigo, como você se chama? Sujeito, aqui, ó, você reparou? Tem um novato lá no fundo do centro. Você tem cabe 500 pessoas no centro, 1.000 pessoas. Eu sei de centro, cabe 2, 3 mil pessoas. Perde a pessoalidade, a relação pessoal, ela fica muito comprometida. Notem bem, não estou dizendo que não é para existir centro com tantas mil pessoas, não é isso. Eu estou dizendo que o trabalho fica mais difícil. Algo que é tão importante é mais fácil de acontecer numa casinha pequena como essa nossa. Entrou um novato, opa, bom, e aí? Como é que você chama? Seja bem-vindo, viu? Senta aqui, ó. Senta aqui pertinho de mim. Num centro muito grande, não dá para fazer isso. Facilmente, não. Aí a equipe do centro tem que se desdobrar. Tem que, sabe, ficar bem atento. Viu um novato? Mesmo que tenha muita gente no salão, gente, aproxima. Qual o nome da senhora? Como? Neuza. Primeira vez que a senhora está vindo, né, dona Neuza? A senhora ouviu falar? Alguém indicou o trabalho ou não? Ah, a senhora viu o salão aberto e veio. Seja bem-vinda, dona Neuza. Volte sempre. Tá vendo? É assim. Foi bom escutar isso de mim, dona Neuza? A menininha da senhora, qual o nome? Manuela. Seja bem-vinda, Manuela. Tá? Volte sempre. Sim. Porque aí o outro se sente acolhido. Esse sujeito que escutou do Hilário, amigo, como te chamas? Ele se sentiu acolhido. E num esforço. Gente, olha que dó. Eu, quando li isso aqui, tia Adriana, o coração ficou parecendo uma uva passa. Ficou apertadinho. E num esforço tremendo
e inútil para recordar-se de alguma coisa, ajuntou. Eu não tenho um nome. Muito triste. O coração da gente corta. Amigo, qual o seu nome? Eu não tenho nome, não sei. Entenderam? Milagre. Impossível. Considerou meu colega dominado de espanto. Todos temos um nome. Esqueci-me. Eu esqueci-me de tudo. Gostaram da minha interpretação? Foi boa, né? É. The Oscar goes to... Esqueci-me de tudo. Ele não lembrava do nome dele, gente. Não dá vontade de pôr no colo? Abraçar? Ô, meu irmão. Tá dureza pra você, hein? A vida tá dura, hein? Vem cá, meu amigo. Me dá um abraço. Vai passar. Você vai melhorar. Você vai lembrar de tudo da sua vida. O Hilário estava ali assessorado pelo Aulus, né? Aí o Aulus, o Hilário, falou assim: o que está acontecendo com esse sujeito que não lembra o próprio nome? E o Aulus explicou para ele o seguinte: é possível que o nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica. Eu nunca tive medo de escada rolante. Nunca tive. Subia, descia escada rolante. Um dia, eu fui subir a escada rolante, travei. Só que tem um detalhe. Eu trabalho numa loja onde eu só chego nela pela escada rolante. E agora, Sueli? E agora, Tânia? Aí no primeiro dia eu voltei para casa. Não consegui. Tentei no segundo dia. Não consegui. O que está acontecendo comigo, meu Deus? De eu sair de casa e saber que eu vou ter que entrar na escada rolante, minha mão começa a suar, eu começo a tremer. Meu Deus do céu, eu nunca tive isso. O que é isso? Aí procuro um psiquiatra. Primeira coisa, procurar um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, para entender. Nunca tive isso, porque agora isso. No dia anterior, eu tenho insônia, eu começo a tremer, só de lembrar da escada rolante, começa a suar frio, ter dor de estômago. Só de saber que no outro dia eu vou ter que entrar na escada rolante. O que é isso que está acontecendo? A medicina vai estudar, a medicina do mundo vai estudar e tentar encontrar, talvez aí, o início de um processo patológico que se chama pânico, uma síndrome. A raiz dela. Por que iniciou um processo de pânico? Por que está associado à escada rolante? Por quê? Às vezes, um bom psicanalista, eu estou sugerindo uma ala, um setor da psiquiatria e da psicologia, que é a psicanálise, mas tem vários outros caminhos. Vai tentar encontrar e não acha a razão. Se encontrar, ótimo. Faz um trabalho terapêutico bom. Pronto, venci o medo de escada rolante. Quase perdi o trabalho por causa disso. Tive que ser afastado pelo INSS para me tratar primeiro, para depois subir na escada rolante. Mas, contudo, porém, todavia, pode acontecer da medicina do mundo não achar nada. E aí? Não é raro, que quando esse tipo de pânico tem fundamento, tem raízes espirituais, se trate de um processo hipnótico, de um desencarnado hipnotizador. Quem lembra do Saldanha?
Missionários da Luz. Saldanha era um craque nisso. Depois ele muda de lado, graças a Deus. O Saldanha era um craque nisso. Processos de hipnotização. Um desencarnado com grande potencial magnético. Ele só precisa chegar no ouvido de um encarnado com predisposição para isso, que deu guarida, que abriu uma brecha, que baixou a guarda espiritual e falar no ouvido dele. Se você pôr o pé nesse degrau, seu pé vai ser esmagado. Pronto. Acabou. Acabou. Aí, para desfazer o feitiço, vou usar esse termo, mas não é uma brincadeira, né? Para desfazer o processo de imantação magnética é complicado. Aqui, esse espírito aqui, o Aulus não dá certeza, mas ele fala, olha, eu desconfio que algum outro desencarnado magnetizador apagou, deletou a memória dele através de um processo hipnótico. Aloísio, se eu fiz o tratamento com um psiquiatra, com um psicólogo, fiz uma terapia, não resolveu um processo, por exemplo, de pânico, né? Como é que eu faço? Vou para a casa espírita. Qual que é a terapêutica? Bom, prece diária, culto diário, mas, sobretudo, passe magnético diário. O passe. O passe vai aos poucos. Vocês lembram que na semana passada eu falei, o orador, o pede o passista da reunião pública, ele é um eletricista que corta o fio. Pronto. Fiz um tratamento de passe e água fluida. Comecei a leitura de um bom livro. Antes de ir, toda vez que a angústia vinha, a agonia vinha, escutava uma música boa, Tim Vanessa, por exemplo. Fazia uma oração antes de ir para o trabalho, uma prece. Pronto. Aos poucos, aquilo foi desaparecendo, nunca mais tive. Isso é ficcional, inventei, mas é análogo a muitas situações, não é? Não acontece isso? Acontece e frequentemente. Olha o que o Aulus completa dizendo. Vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de algum perseguidor de grande poder sobre os seus recursos mnemônicos. Mnemônicos de memória. Encontra-se ainda profundamente imantado, ao imã, imantado às sensações físicas, e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que deixou. Olha o que o Aulus fala. O Aulus diz assim, a causa imediata é um processo hipnótico. Mas o que a gente tem que descobrir é o que baixou a imunidade espiritual dele, baixou a guarda dele, que o fizesse uma vítima tão fácil desse hipnotizador. Aí o Aulus diz, certamente ele está muito apegado ainda aos prazeres do mundo. Desencarnou, mas ainda tem vontade de comer. Desencarnou, mas tem vontade de beber, vontade de fumar, vontade de ver televisão, vontade de praticar sexo, vontade de falar mal dos outros. São todos prazeres. Falar mal dos outros é bom demais, gente. É uma delícia. É uma delícia, tão delícia que te vicia. E uma série de outros prazeres viciantes do plano físico. Aí você desencarna e fica com saudade disso. Aí fica com saudade disso, bate na depressão. Você fica frustrado. Não posso mais ter acesso a isso. Aí sua imunidade psíquica baixa, cai, e você vira uma vítima fácil de um magnetizador poderoso desses. Entendeu?
Por isso que o desencarnado também vai se submeter a um trabalho de passe. Quando a gente entra numa câmara de passe, nós também não entramos sozinhos. Vocês sabiam que os desencarnados que nos acompanham tomam passe? Eles tomam passe. Muitos, nós aqui encarnados, vão levantar, nossa reunião aqui de estudo não tem trabalho de passe, mas com certeza esses desencarnados que nos estudam, que nos assistem, estudam conosco, como por exemplo este senhor atrás da Ana Cristina, né, certamente ficarão aqui para tomar passe. Viu, Tininha? Não, é do lado da senhora também, ao lado. Brincadeirinha, pessoal, catidinha, só para ficar esperta. Olha só, o que o Aulas vai dizer? Encontra-se, isso eu já disse, né? Assim, considerando, é provável esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas. É um império, né? Você está completamente dominado por aquilo. O sujeito é viciado em trade, né? Eles chamam essas coisas assim, em operar a bolsa de valores pelo computador. Ele viciou nisso. Adoro ver se a bolsa subiu, se a bolsa desceu. Aí desencarna. Pronto. Ele está sob o império de uma vontade estranha e menos digna, às quais se teria associado no mundo. A bagunça que ele aprontou na casa mental quando encarnado acompanhou ele depois do desencarne. Entendeu, dona Neuza? As nossas complicações, as nossas preocupações, as nossas aflições, angústias da vida física não desaparecem quando a gente morre. Elas continuam. A morte não santifica ninguém, não sara e não cura o psicológico de ninguém. Bom, e aí, para finalizar essa leitura especificamente, atento aos nossos estudos da mediunidade, observei. Se o nosso amigo desmemoriado for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á, caso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? E se ele encontrar um médium encarnado, será que a memória não volta na hora, não? Se ele for dar uma comunicação. O psiquismo, o fluido vital do encarnado, o fluido animal do encarnado, não dá um tranco, um tranco e a memória dele volta? Será que não? Aí a importância desse trabalho, né? O Aulos fala assim, perfeitamente. E precisará de tratamento carinhoso, como qualquer alienado mental comum. Pode ser que umas sucessivas comunicações comecem a ajudar ele a, aos poucos, se lembrar. Só isso? Não. Passe magnético, escutar muita palestra. Eles vão receber, os desencarnados recebem livro para ler. Ó, meu amigo, vai ali para aquele cantinho, vai ler esse livro, vai escutar música. Os benfeitores usam a arte, o teatro, a música no mundo espiritual para curar enfermos alienados mentais como ele. A própria terapia ocupacional, gente, vocês acham que a terapia ocupacional surgiu no mundo? O mundo assimilou, mas a terapia ocupacional já acontecia no mundo espiritual, como terapêutica para o desequilíbrio da mente. Aqui o Aulus definiu esses espíritos, sejam os da passagem do André Luiz, sejam aqueles da passagem bíblica que nós estamos estudando, são alienados mentais comuns, como qualquer outro, exprimindo-se por algum médium que lhe dê
guarida será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Ô, Hilário, do mesmo jeito que você está quebrando a cabeça para saber como é que vai ajudar ele, na hora que ele usar o aparelho de um médium e der comunicação, o doutrinador ou orientador espiritual vai ter o mesmo trabalho. Por isso que é um processo que tem que ser feito com calma. Às vezes uma reunião mediúnica não é séria se de repente dá 10 comunicações. Isso é uma. Feita com calma, um diálogo fraterno, carinhoso. Tá? Mas a comunicação durou um tempão. Conversou com calma. Aí depois, a reunião não teve mais comunicação, ficou em silêncio. Que fica em silêncio. O silêncio, que na verdade é prece, oração. Por quê? A gente não está vendo o que está acontecendo lá de lá. Às vezes a espiritualidade fala, ó, encerrou comunicações por hoje, para a gente concentrar no socorro a esse irmão. E os encarnados ficam quietinhos, em oração, aguardando dar o horário de término do trabalho. É isso, Adriana? É assim? Muito bem lembrado, Adriana, valeu. Olha o que a tia Adriana está dizendo. Às vezes, você vai ter no banco, no salão, 30 desencarnados e um se comunicando através de um médium num trabalho de desobsessão. A fala do orientador espiritual, do doutrinador, para aquele, está servindo para o auditório inteiro. Quer um exemplo? Quem lembra do Nosso Lar? O André Luiz, que é uma audiência com o Clarencio. Aí ele marca a hora com a secretária, porque ele ia pedir serviço pro Clarencio. Aí ele está lá na salinha de espera, e a secretária do Clarencio assim, próximo, aí levanta uma senhora, e ela senta, e aí ela vai pedir mundos e fundos pro Clarencio, no fundo o que ela queria era visitar a família aqui no plano físico. Aí o Clarencio fala assim, minha senhora, aqui no Nosso Lar, para fazer pedido, tem que ter mérito, e a senhora não tem mérito nenhum. A senhora está me pedindo concessões, mas eu estou olhando aqui na sua ficha, a senhora não faz nada, a senhora fica à toa aqui o dia inteiro. Arruma um serviço, na hora que a senhora estiver trabalhando, a gente negocia a sua visita lá para sua casa no plano físico. O André Luiz estava escutando, né? Ele ia pedir para o Clarencio para também visitar a família dele, os filhos, a esposa. Aí o Clarencio, próximo, você, meu irmão, o que você quer, André? Serviço. Só. Serviço. Um escutou a orientação que o outro recebeu. Pronto. A orientação daquele serviu para o outro também. O importante é que essas orientações dirigidas a esses desencarnados sejam impregnados disso aqui que o Aulus disse. Tratamento carinhoso. Tratamento carinhoso. Exatamente, só a vibração, né? Por isso que a gente não precisa se desesperar, gente. Se uma reunião mediúnica não tiver uma comunicação, não precisa se desesperar, não. E outra coisa, eu tenho um primo que está muito enfermo, ele tem pesadelo, ele está doente, ele vive angustiado, deprimido. Ele não vai na reunião mediúnica. Ele vai onde? Na reunião pública de estudo e passe. Aí a gente escuta assim, mas ele não precisa de um trem mais bravo, não. Quer poder maior que uma pregação evangélica e um passe simples? Não tem nada mais poderoso que isso. Às vezes as entidades que o acompanhavam vão se resolver ali, na reunião pública. Não vão nem dar comunicação depois.
Agora a gente tem, no movimento espírita, infelizmente ainda, a síndrome do exorcista. Se não amarrar as mãos e os pés, e o sujeito não virar o pescoço para trás, não foi desobsessão. Não é? É a síndrome do exorcista. Que filme, né? Pelo amor de Deus. Pode existir, não. Como é que você vai fazer uma reunião de enfermagem espiritual com esse tipo de manifestação mediúnica grosseira e de repente ter uma criancinha como a Manuela e assustá-la? Pra quê? A reunião tá boa, não tá, Manuela? Tá todo mundo aqui sorrindo, todo mundo feliz. Não é assim? Você tá gostando de ficar aqui? Ah, que bom. Ó, a tia Adriana, ela é professora de criancinha. Por exemplo, se você vier amanhã de novo, aqui tem trabalho nesse mesmo horário, na quinta-feira. Ela tem giz de cera, papel. Ó, se quiser voltar quarta que vem também, tia Adriana, traz pincel, giz de cera, massinha. Você gosta? Pronto. Seja bem-vinda, viu? Casa Espírita é isso, né? Eu não assisti, mas deve ser algo semelhante a isso que nós estamos falando, né? Olha só, gente, quanto mais simples, mais amoroso for, mais eficiente. Olha só, só isso. Curvou o outro, dobrou o outro. Gente, semana que vem, próximo versículo. O que que fica disso? Mestre, eu levei meu filho até os seus discípulos e eles não puderam curá-lo. O que que faltou nos discípulos? Amor, carinho, ternura, abraço, acolhimento. Foi isso que faltou. Sobretudo a fé, né? Faltou isso. Tá certo? Então, até a semana que vem com o versículo 17.